Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado, os Srs. Deputados. Eu percebo que seja incómodo para o Sr. Ministro das Finanças que nós coloquemos as perguntas que temos que colocar, mas eu também gostava de recordar, Sr. Ministro das Finanças, que o 25 de Abril também trouxe uma grande virtude, que é o poder livre do Parlamento de escrutinar o Governo, que tem que prestar as respostas que os Srs. Deputados entenderem que devem ser questionadas no Parlamento. E é isso que nós estamos aqui a fazer. Ora, perante um requerimento do Chega, que já vimos que foi esvaziado pelo próprio requerente, nós não deixaremos de colocar as questões que entendemos. E a primeira que gostava de colocar sobre o caso que foi noticiado ontem pela TVI é se a doutora Laura Cravo, esposa do Ministro João Galamba, foi para o Ministério das Finanças a seu convite ou não. Muito obrigado, Sr. Deputado. Como o Sr. Deputado bem referiu, o objeto desta audição é um requerimento protestativo com a matéria que está identificada no mesmo, mas como o Sr. Deputado Rui Afonso também extravasou, queria apenas recordar os termos desta audição protestativa, mas darei a palavra ao Sr. Ministro das Finanças para responder. Sr. Ministro, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu não tenho nenhum incómodo com as perguntas, e muito menos, aliás, tenho que lhe dizer, com as perguntas que o Sr. Deputado faz. Porque quando, não só pelo facto de estar, aliás, de vir ao Parlamento, mas permite-me também uma outra apreciação, é que pela qualidade das perguntas afere-se a qualidade da oposição. E quando o PSD e o Sr. Deputado procura de forma sistemática a utilização de assuntos que entenda, no seu livre critério, fazer, eu consigo tirar também a minha conclusão sobre essa própria escolha. É que o Sr. Deputado consegue, numa audição, quando o país se debate com os aumentos do custo de vida, quando se debate com as dificuldades das famílias, quando se debate com a incerteza causada pela guerra, como vai ser o ano de 2023, o Sr. Deputado decide fazer ao Ministro das Finanças uma pergunta sobre um quadro da administração pública que desempenha funções num departamento do Estado do Ministério das Finanças. Vamos a isso. Está no seu direito e eu responderei com todo o gosto. Sr. Deputado, não, eu não tive nenhuma interferência na ida da doutora Laura Cravo, da CMVM, para o Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério das Finanças. Foi o desempenho de funções da doutora Laura Cravo no Ministério das Finanças, teve início no dia 1 de novembro de 2020, volto a sublinhar, o Sr. Deputado também gosta de se esquecer a data que eu exerci funções e costuma-me querer imputar factos quando eu não era membro do Governo. Era bom perceber a diferença entre 1 de novembro de 2020 e 30 de março de 2022, que é capaz de perceber a diferença, e por isso, e foi feita no quadro da colaboração entre dois organismos da administração pública, a CMVM e o Gabinete de Estudos, Planeamento e Relações Internacionais do Ministério das Finanças. E se o Sr. Deputado tiver alguma experiência da administração pública portuguesa, sabe que haverá centenas, para não dizer milhares, de profissionais, quadros de instituições do Estado, de instituições que estão a desempenhar funções técnicas como noutros departamentos do Estado, e isso ocorre a solicitação dos serviços. Muito obrigado, Sr. Ministro. A mesma, aliás, permite-me, posso acrescentar na resposta, a mesma, aliás, ocorreu a um pedido do Serviço para a preparação da presidência portuguesa no âmbito da especialidade da doutora Laura Cravo na CMVM relacionada com a área dos serviços financeiros. Agora sim. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sabe, Sr. Ministro, eu percebo o seu incómodo e devo dizer também que nós também apreciamos a qualidade do Governo por aquilo que vamos constatando. Só para recordar, o Governo, assinado por si e pelo Ministro das Infraestruturas, pede um esclarecimento à TAP sobre como é que se processou o despedimento de Alexandra Reis e depois ajuda a TAP a elaborar essa mesma resposta. Só para lhe dar um exemplo de como é que atua o Governo. Ou, por exemplo, que façam reuniões secretas no Parlamento para preparar audições de comissões de inquérito, ou, por exemplo, o facto do Sr. Ministro nunca ter revelado publicamente que pediu à CEO da TAP para se demitir. Isto também permite avaliar a conduta e o comportamento político dos governantes que temos. E, portanto, nós não nos inibimos de fazer as perguntas que possa considerar incómodas, responderá se quiser, mas nós também tiramos as nossas ilações. Não ficou para mim claro que funções é que esta pessoa em concreto exerce no Ministério das Finanças. Se pudesse aprofundar, agradecia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, não salte já com tanta rapidez para os outros temas centrais que quero que eu responda, que também responderei nesta comissão. Aliás, eu vinha preparado para o PSD não para responder à matéria sobre a política geral, vinha preparado naturalmente para responder às perguntas que o Sr. Deputado está a fazer, porque é aquelas que naturalmente o Sr. Deputado nos tem brindado com uma intervenção que eu reputo e não veja com isto nenhum sinal nem de escárnio, nem sinal de menor consideração, aliás com enorme consideração. Quero que tenha imenso sucesso nessa continuação da sua linha. Acho que é uma linha que merece a nossa, do lado daqui do Governo, até estima para a continuação desta linha política. Ora bem, primeiro, tentando encerrar o caso do GPR e depois gostaria de ir ao caso da TAP, se o Sr. Deputado me permitir esse tempo, que as funções que desempenham são as funções de uma técnica, são as funções técnicas que resultam de um acordo de cedência pública entre técnicos da administração pública. O Sr. Deputado não sei se conhece a legislação, quando um serviço quer um contributo de um quadro técnico de uma instituição, solicita o acordo da cedência de interesse público, há um entendimento dessas instituições e a pessoa é transferida de um local para outro e desempenha as funções noutro local na administração pública portuguesa. É assim que funciona. Muito obrigado, Sr. Ministro. Ainda não uso a palavra, Sr. Deputado Carneiro, faça favor. Vi que não respondeu concretamente à pergunta que lhe fiz, que é o que é que esta pessoa faz em concreto. Pergunto-lhe como é que justifica que esta pessoa se anuncie no LinkedIn como Head of Financial Service Division. É coordenadora ou não deste departamento ou divisão? Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro. Sr. Deputado, a doutora Laura Cravo não é diretora, não é dirigente da administração pública. Não é diretora de departamento dentro do Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério das Finanças. Volto a sublinhar aquilo que já respondi ao Sr. Deputado Rui Afonso. É a primeira vez que eu me recordo que um membro do Governo é questionado não por uma nomeação que fez, mas por uma nomeação que não fez e que não existe. A doutora Laura Cravo não desempenha funções de dirigente do Ministério das Finanças. Até podia desempenhar, pelo seu mérito, pelo seu valor, mas não desempenha. O GPR tem, segundo a informação que me foi prestada pelo Diretor-Geral, tem em funcionamento, tem uma estrutura de coordenação do trabalho que existe na área dos serviços financeiros, que já existiu durante muitos anos na área dos serviços financeiros, que existe noutras áreas do Gabinete de Estudos e Planeamento, e isso não corresponde a nenhuma função dirigente da administração pública. Qual é a diferença? A diferença é muito grande. É que as funções dirigentes da administração pública têm responsabilidades que a lei lhes comete. Que, obviamente, quem não é dirigente da administração pública não tem essas capacidades, não tem esses poderes que estão investidos. E porquê é que não há a nomeação de um diretor do departamento? Porque o Sr. Diretor-Geral entendeu, e na minha opinião, bem, que, sendo um cargo de direção intermédio, deve ser seguido o princípio geral da nomeação ser feita por concurso público. E estando esse concurso em preparação, não há nenhuma nomeação feita para essa posição e, aliás, a doutora Laura Cravo, nas condições atuais do quadro CMVM, não se poderia opor a um concurso de dirigente da administração pública. Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro dispõe ainda de 3 minutos e 19 segundos. O Grupo Parlamentar do PSD, sensivelmente o dobro, 6 minutos e 49 segundos. Sr. Deputado, faça continuar. Quem não se lembra do Family Gate do Governo e do Partido Socialista, portanto, colocarmos este tipo de questões é da mais elementar clareza da nossa parte para clarificarmos tudo isto que aqui está em causa. Portanto, não respondeu à pergunta Head of Financial Service Division. É assim que esta pessoa se apresenta no LinkedIn. Portanto, não respondeu a isto. Pergunto-lhe então em que casos é que a publicação em Diário da República seria obrigatória. Já conhece tão bem a lei? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faça. A publicação seria obrigatória quando e nos casos em que o Diretor-Geral fizer a nomeação de um cargo dirigente. E a nomeação pode ser feita a título provisório, em regime de substituição, ou pode decorrer de concurso público. Nesses casos, a publicação é feita em Diário da República. Como a doutora Laura Cravo não exerce funções de dirigente do Ministério das Finanças, não foi nomeada por despacho, e o Sr. Diretor-Geral explicou que está em preparação o concurso para o novo diretor do departamento. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Carneiro, faça favor.
Está a ver, Sr. Ministro, não foi tão difícil responder a algumas das questões, infelizmente não a todas, não foi tão difícil. Portanto, se responder mais e cuidar menos de atacar a oposição, que não é o seu papel, acho que faria uma melhor função. Mas indo então às medidas que tanto quer falar e que o PSD também não deixará de falar. Nós, há um mês atrás, dirigimos um requerimento ao Ministério das Finanças, nomeadamente à sua pessoa, enquanto Ministro das Finanças, a pedir que nos remetesse os quadros e os cálculos duvidosos daqueles gráficos que cá veio apresentar, que comparavam as medidas de apoio do PSD e as medidas de apoio do PS. Passou um mês, não temos resposta a isto. Portanto, se pudesse verificar, talvez conseguíssemos fazer um debate mais, enfim, aprofundado sobre todas estas medidas. Depois, também constatamos que o Governo andou a apresentar, enfim, muitos brilharetes, muitos resultados, mas perante uma situação em que o déficit fixou em menos 0,4% do PIB, portanto, com o resultado de 3.500 milhões acima daquilo que estava previsto para o Orçamento de Estado de 2022, verificamos também que a contestação chegou à rua. As pessoas estão desesperadas com o nível de vida e com o aumento da inflação e, portanto, e com o não acompanhamento, nomeadamente na administração pública e não só, dos respectivos salários. Portanto, ficaram de fora quem? A classe média e os pensionistas. Eu percebi o seu exercício de tentar incluir aí o apoio das rendas, falou da habitação. Há um mês atrás, a sua preocupação no Parlamento era falar muito sobre a habitação. Nós ainda continuamos a aguardar o diploma principal sobre a habitação, que ainda não entrou, tanto quanto eu saiba, no Parlamento. Pergunto-lhe quando é que esse diploma finalmente vai entrar, já que a Ministra da Habitação, a semana passada, também não soube responder a essa questão. Pergunto-lhe também se reconhece, ao contrário do que o Partido Socialista aqui tentou fazer, e é interessante ver que citam o Dr. Mário Centeno, antigo Ministro das Finanças do Partido Socialista, é interessantíssimo ver esta sintonia de ideias e de posições, se reconhece ou não que a remuneração média por trabalhador perdeu de poder de compra em 2022. Reconhece ou não que é assim? Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro das Finanças. Sr. Ministro, faz favor. Sr. Deputado, perante a vastidão das questões que me coloca, terei que organizar a minha resposta. Em primeiro lugar, relativamente ao pacote da habitação, nós tomamos uma decisão que foi separar o conjunto das medidas em dois. Um que corresponde à dimensão dos apoios, que podiam entrar e ser efetivados de imediato por decreto-lei, e o restante numa proposta de lei que será discutida e apreciada no Parlamento. E nós escolhemos este método precisamente para assegurarmos o mais importante, que é conseguirmos assegurar que as medidas de apoio chegam o mais rapidamente possível às famílias. É por essa razão que posso aqui informar a Assembleia hoje que relativamente ao apoio às rendas, ele será pago a partir do mês de maio, mas será pago com efeitos retroativos ao mês de janeiro. O Sr. Deputado diz isto é atrasado. Sr. Deputado, é uma proposta muito sólida, muito forte, muito significativa para as famílias que têm esta necessidade de uma taxa de esforço das rendas que pagam muito superior àquela que deveriam ter e um apoio que lhes permite situar essa taxa de esforço de novo nos 35%. E terá um impacto em muitos milhares de famílias que serão abrangidos por esta medida e uma medida que entra em vigor já, volto a repetir, pagamentos a serem efetuados em maio com efeitos retroativos a janeiro. Não tenha dúvida, Sr. Deputado, que é uma medida que apoiará significativamente mais de 100 mil famílias, que é aquela estimativa que temos relativamente à abrangência da mesma. Da mesma maneira que aprovamos por decreto-lei a medida relativamente à bonificação dos juros. A bonificação dos juros é destinada àquelas famílias que tenham sofrido uma taxa, um agravamento da sua taxa de juro que seja superior àquilo que decorria do mecanismo contratual, aplicando uma taxa de 3 pontos
acima da taxa contratada. E quando isso acontece, há direito a uma compensação parcial relativamente a esse aumento de juros, que pode ir até 75% para as famílias de mais baixos rendimentos e de 50% desse acréscimo dos juros relativamente às restantes famílias. Este apoio também entrará e começará a poder ser solicitado por as pessoas que têm o seu crédito de habitação com maior pressão relativamente à subida das taxas de juros, precisamente nos meses de abril e no mês de maio e no mês de junho, assim é que é, mês de maio e junho. Apoio às rendas em maio, apoio ao crédito de habitação em maio e junho. Como também relativamente a todas as outras matérias. E porquê é que nós fazemos estes programas de apoio às medidas na resposta permanente, contínua, às necessidades das famílias portuguesas, às necessidades daquelas pessoas em particular que vivem todos os meses com o dinheiro contado até ao final do mês, que todos os dias, por efeito da inflação ou da subida dos taxas de juro, cada vez têm mais dificuldade em chegar ao final do mês e poder suprir as suas contas, e vamos tomando essas medidas, precisamente porque também podemos tomar essas medidas, porque cuidamos da estabilidade financeira do país. Eu repito, Sr. Deputado, admito que não siga com atenção as conferências de imprensa do Ministério das Finanças, faz mal, porque tem muita informação relevante, mas nós fizemos relativamente aos pacotes de medidas em 2022 e este programa adicional de medidas em 2023, a devolução integral dos mais de 8.700 milhões de euros, que foi quanto o Estado teve de acréscimo de receita fiscal. De IVA, associada à inflação? Não. De todos os impostos. IVA, os associados à inflação, IRS, IRC, dimensão contributiva, isto é, todo o benefício adicional que a nossa economia, com a sua força, com o seu mercado de emprego forte, conseguiu gerar. Tudo isso foi distribuído às famílias portuguesas ao longo do ano de 2022 e está a ser ao longo do ano de 2023. Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro já não dispõe de tempo. Não sucede com o Grupo Parlamentar do PS, que dispõe ainda de 3 minutos e 57, pelo que dou a palavra ao Sr. Deputado Luca. Faça. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez que o Sr. Ministro não tem tempo, eu vou colocar as restantes perguntas. Como é que justifica que 260 mil pessoas ainda não receberam os 125 euros de apoio que o Governo prometeu no final do ano passado? Portanto, há problemas com as contas bancárias, nem todas as pessoas têm contas bancárias. Como é que o Governo pretende resolver esta situação, uma vez que se gaba tanto de ajudar tudo e todos, e aquilo que constatamos é que depois a implementação das medidas, em um ou outro caso, vai falhando. Aqui são 260 mil pessoas, não são tão poucas como isso. Depois, perguntar se nesta altura tem condições de dizer aos pensionistas, uma vez que foram excluídos das medidas de apoio do Governo, que está em condições de repor o corte que fez na base de atualização das pensões, total ou parcial. Se está em condições de assegurar hoje, aqui, que o Governo vai fazer isso durante o decorrer deste ano ou não. Ou nomeadamente quando voltar a atualizar as pensões, se repõe esse corte na base da atualização das pensões. Depois, perguntar se o aumento de 1% da função pública não era algo que já estava acordado com os sindicatos afetos ao GT, no acordo plurianual que celebraram em outubro do ano passado, que previa que, no caso de haver alterações substanciais dos pressupostos em que assentava esse acordo, haveria uma revisão dos termos do mesmo. Ou seja, o Governo gaba-se do aumento deste 1%, portanto eu gostava de saber se isto era algo que já estava previsto ou não. Depois perguntar-lhe também, uma vez que este aumento de 1% vai acontecer, se o Governo há pouco referiu qualquer coisa sobre isto, mas eu acho que não foi ao detalhe, e eu acho que era importante as pessoas saberem, se o Governo vai ou não atualizar as tabelas de retenção do IRS para evitar que os funcionários públicos que recebam até cerca de 870 euros brutos mensais não percam rendimento em vez de ganharem com o aumento de 1%. Ou seja, as tabelas vão ser atualizadas ou não. Depois, se o Governo, tendo em conta o esforço fiscal
que é 12% acima da média da União Europeia, se o Governo vai ou não implementar uma política de redução do IRS, que essa sim chegue à classe média, porque temos visto que isso não tem acontecido e o Governo tem fugido, como aliás foge da cruz, a uma revisão do IRS. E quem fala do lado das famílias fala também da dificuldade, naturalmente, que as empresas sentem, porque, se não vejamos, 31,5% a taxa de IRC com todos os adicionais em Portugal é das mais altas da União Europeia. E também aqui o Governo não dá grandes passos para corrigir esta situação e criar incentivos às empresas que essas sim promovam o crescimento económico. Mesmo a lei que foi recentemente aprovada no Parlamento sobre o CIFID e as startups, nomeadamente na parte das startups, é para o segmento de empresas muito restrito. E, por fim, também perguntar-lhe se, tendo em conta o diploma que foi aprovado a semana passada sobre o IVA, o IVA a aplicar aos bens essenciais, esse diploma não está exatamente igual àquilo que o Governo tinha proposto, e a lhe perguntar se quer atualizar, se está em condições de o fazer, o valor da medida. Portanto, tinham fixado a estimativa em 410 milhões de euros. Gostava de saber se está em condições de dizer exatamente quanto é que a medida vai custar. Acho que também era importante nós sabermos. Relativamente à habitação, que foi o tema que referi há pouco e que o Sr. Ministro destacou em 2 diplomas. É verdade que um dos diplomas seguiu através do Conselho de Ministros, mas o outro ainda não entrou no Parlamento. A proposta de lei, relativamente ao remanescente da grande reforma da habitação, em que o Governo durante 7 anos nada fez, ainda não entrou no Parlamento. É espantoso que isso seja assim. Aliás, o PSD já teve a capacidade não só de apresentar um conjunto muito alargado de medidas no Parlamento, como até ver algumas delas aprovadas e baixarem à especialidade. Portanto, são estas as perguntas finais que lhe deixo e agradeço. Obrigado.